Ele é o autor dos romances A Segunda Chance de Thomas Luther e Identidade. Hoje eu vou bater um papo com o escritor Tom W. Cooper. Vamos enviar o convite para ele. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou encaminhar o convite para Tom Cooper para saber se já chegou. Tom, pode confirmar se o convite já foi entregue? Aqui consta que sim. Estranho. É a primeira vez que acontece uma falha dessas. Eu posso tentar enviar o convite para o outro perfil dele para ver se é aceito. Pode ser isso. Eu vou tentar encaminhar para outra página dele do Instagram para ver se funciona. Tom, Pronto. Agora foi. eu já Tá me estava. ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu já estava Ah, encaminhando o convite para outro perfil no Instagram, para saber, tá. porque às vezes pode ser um problema com a sincronicidade das duas contas. Aí acontece Então, na isso. verdade, é um problema mais comigo, porque eu e a tecnologia a gente não se dá bem. Olha, somos dois. Eu comecei esse ano a montar canal no YouTube, comecei a fazer live, então eu também não acertei de primeira, não. Ó, foi um prazer, tá? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Tom. É muito bom contar com a sua presença aqui na live de hoje. Bom, É. como eu costumo fazer com os meus convidados, eu sempre peço para que eles façam uma breve apresentação antes de iniciarmos o bate-papo. Então, Tom, o espaço é todo seu. Pode se apresentar. Tá. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Tom W. Cooper, né? Escritor novo, né, nessa área, lutando, né, para permanecer nela, com criatividade, né? Tô tendo o apoio da minha família e, na verdade, me tornei escritor por fatores pessoais, né? Tive um problema de saúde, uma amnésia, e eu tive que me redescobrir, me reconstruir. A gente fala disso durante a live. Claro, vamos falar sobre nossas paixões também por literatura, cinema e Ah, afins. com certeza. O que vai faltar é assunto na live de hoje. Mas, primeiramente, vamos começar pelo romance A Segunda Chance de Thomas Luther. E quando eu entrei em contato com a sinopse do seu primeiro livro, é engraçado porque me lembrou o Conde de Monte Cristo moderno. E Mas eu fiquei pensando, o Alexander Dumas ele teve uma forte influência na construção desse romance? com certeza, com certeza. Como eu falei, eu tive uma amnésia, né? E aí, Uhum. durante o período do tratamento, me foi sugerido escrever. E como eu esqueci todos os livros que eu tinha escrito, que eu tinha lido, eu recomecei a ler os livros. E eu recomecei pelo Conde de Monte Cristo. E eu adorei a história dele. E eu me perguntava como leitor, né? Para quem não conhece a história dele, né? Ele ficou 14 anos preso, acusado injustamente de ser bonapartista, né? E ele, durante a prisão, ele tem acesso a um abade, né? Que é vizinho de cela dele, que ensina ele a ler, a escrever, política, outros idiomas, e dá para ele o segredo de um tesouro. E ele consegue fugir 14 anos depois, encontra esse tesouro e usa para ajudar os amigos que o apoiaram quando ele foi preso,
e se vingar dos inimigos. E ele usa disfarces para isso. E eu me perguntava assim, poxa, mas passaram 14 anos. Às vezes a pessoa não muda tanto em 14 anos. Se tivessem descoberto o plano dele, como seria? E aí, em cima disso, de uma redação antiga minha, eu bolei a jornada do Thomas. Né? Ele volta com um propósito, mas ele é descoberto. Né? E aí, o que fazer quando seus planos são descobertos? E aí eu vou narrando toda a jornada dele. Né? Mas teve grande influência, sim, Alexandre Dumas. Uma coisa que me chamou muito na atenção quando eu li a sinopse, também voltando a essa questão, é que ele é acusado injustamente devido a ter distribuído fotos, né? É um assunto muito moderno, né? Essa questão das mídias sociais. E pode falar um pouco como foi que surgiu essa ideia dele ser acusado de algo que ele não cometeu através dessas fotos íntimas de uma ex-namorada de um amigo dele? Pode contar um pouquinho como foi que surgiu essa ideia? Claro. Na verdade é o seguinte, o Thomas Luther é um personagem meu da época do ensino fundamental e do ensino médio, onde toda vez que tinha uma redação livre eu colocava o Thomas Luther e criava uma história em torno dele. Na época, pediram para fazer uma redação com um final triste. E eu escrevia aonde ele era um cara com muitos amigos, tinha uma namorada, e ele era acusado de propagar um boato na época. Então, um boato que levou a um acidente, que vitimou uma moça, deixou a moça paralítica. As pessoas acreditaram no boato que ele foi o causador disso e ele foi abandonado pelos amigos e pela namorada. E aí ele saía do país porque ele aceitou uma bolsa de estudos. A redação terminava ali. Durante o meu tratamento, a minha esposa sugeriu que eu começasse a escrever. E eu comecei a escrever um livro, que foi o meu segundo, na verdade, mas parei. E aí eu peguei a redação do Thomas. E aí ela falou assim, poxa, um livro, quando você fecha, acabou a história, aparentemente, mas vamos supor que isso aqui é um universo. O que aconteceu depois? Então a pergunta é, o que aconteceu depois com o Thomas? Então eu começo a escrever a história do Thomas pela volta dele. E aí eu tive que atualizar a trama. Então, ao invés de ser um boato, eu peguei essa ideia de fake news, de propagação de fotos, distribuição de fotos íntimas, e coloquei isso na trama. Então ele é acusado, né, porque foi enviado do e-mail dele para o celular do melhor amigo, que ia ficar noivo, né, da namorada, as fotos da ex-namorada desse amigo nua. E ele dizia que não foi ele, mas ninguém acreditou nele. A namorada do amigo sofre um acidente, a Nair, fica paralítica, o amigo abandona a cidade, a namorada do Thomas, a Joana, abandona ele sem nenhuma explicação, deixa celular, deixa tudo para trás e vai embora, e ele entra em depressão. Ele se vê assim, pô, eu sempre fui amigo de todo mundo, estendi a mão, e o que eu recebo é só calúnia, difamação, desconfiança e abandono. E ele aceita a bolsa de estudo para fazer a pós-graduação na Inglaterra. Então ele vai para a Inglaterra, essa história do abandono dele se dá em 2013, e ele volta em 2019. Eu situei a trama um ano antes da pandemia para poder ter a movimentação dos personagens e tudo mais. É até para ter ligação também com os eventos que aconteceram. Você fez esse paralelo também com fatos verídicos no livro? Alguns fatos eu coloquei ali, sim. Eu fiz mais uma pesquisa de campo sobre Londres e Paris, porque a história do passado dele passa por Londres e Paris. Né? E coloquei alguns eventos que aconteceram no Brasil quando tem os flashbacks. Porque a história do Thomas, né, na verdade, são 2 livros, né? É o volume 1 e o volume 2, né? Porque, na verdade, o livro é isso. Mas eu tive que dividir em 2 porque a editora só publicava até 700 páginas. E eu me empolguei ali e escrevi mais de 1.200, né? A jornada. E eu começo a história pelo meio do segundo ato, né? Na época que eu estava fazendo tratamento, eu li esse livro, A Jornada do Escritor, né? Sim. Do Christopher Vogler, e ele trabalha muito bem essa ideia para quem quer escrever uma história sobre os arcos pelos quais passa uma história, né? Uma narrativa. Então tem o primeiro arco, o segundo arco e o terceiro arco.
E eu começo pelo meio do segundo arco, que é ele voltando. Então, tudo que está atrás, no passado dele, é contado em flashback. Então, eu começo, os capítulos têm título, ou é a data do dia, ou é o nome do personagem que vai mais aparecer. A história é contada em primeira pessoa, que é contada pelo Thomas. Então, quer dizer, é contada um tempo depois de 2019, a gente não sabe quando que ele está contando a história. E ele começa pelo início do segundo ato, que é a volta dele, em volta de mistérios. Ele volta para a cidade dele, não quer ficar com nenhum dos dois irmãos, ele tem uma irmã gêmea e um irmão caçula. Ele prefere ficar na pousada e vai reencontrando os amigos aos poucos. E as pessoas vão percebendo que esse Thomas não é o mesmo Thomas de antes. E aí, quando os flashbacks vão aparecendo, eu começo o flashback lá em 2006, com a entrada dele para o ensino médio, que é quando ele vai conhecendo esses amigos. E você vê um jovem alegre, brincalhão, amigo, fiel, você vai vendo toda essa construção dele. Então é o arco da ascensão no passado dele, tá a ascensão e a queda. E o presente é exatamente ele superou, ele voltou para se vingar, ele voltou para fazer justiça, ele voltou só para visitar. Por que ele voltou? Então, toda essa trama vai sendo desenvolvida e outros personagens, né? Porque são vários núcleos. Eu fiz um romance no estilo novela mesmo. Então, são vários núcleos que se interligam. Aí você tem ida e volta, né? Porque é só o presente, e aí o passado dos flashbacks vão explicando muita coisa. E tem uma trama paralela, que é de um empresário que está comprando as ações dos principais negócios dessa cidade. E são 3 grandes poderosos nessa cidade, né? São 3 famílias, né? Tavares, Nunes e os Toledos. Eles têm uma escola, têm um hotel, e esse empresário de nome Edmundo Dantas, né? Quem lê o Conde de Monte Cristo vai fazer um paralelo com o personagem, né? Edmundo Dantes, né? Esse personagem, esse empresário paulista, está comprando as ações, ele mandou uma equipe na frente e não aparece. E um dos patriarcas, né, dessas famílias, né, fica oriçado, né? Pô, quem é esse cara que tá aí? E essas tramas vão se interligar. A jornada do Thomas com a do Edmundo Dantas. E aí a história vai transcorrer e elas têm vários pontos de reviravolta, né? Eu quando fiz a live com o José Inácio, Santo Serafim, ele falou sobre o Wattpad, né? E aí eu publiquei lá os 25 primeiros capítulos, se eu não me engano. Né? Eu ia publicar até os 50 primeiros, né? Porque os capítulos são curtos, mas são muitos capítulos, né? Porque tem as viradas, né? Então tem uma virada por volta do capítulo 20, 25 e uma virada do capítulo 50. A partir do capítulo 50 a história engrena e aí a pessoa tem que acompanhar, até para saber como ele vai reagir com o reencontro com esses amigos e com a mulher que o abandonou, né? Uma curiosidade, esse livro que você leu, que é A Jornada do Escritor, ele trabalha muito a questão dos arquétipos, porque exatamente. Todas as histórias já foram contadas, né? Mas nenhuma delas é contadas por você. Então a gente termina se apropriando de todas as narrativas que a humanidade já contou. E de fato. Já contou. Na verdade, a gente adapta, né? As histórias já foram contadas de alguma forma e a gente vai adaptando. Quando eu li o Christopher Vogler, ele fala muito do Herói das Mil Faces, né? Que é em cima desse livro que ele trabalhou, né? Que é do Joseph Campbell. E eu adorei isso aqui, os arquétipos, porque eu coloquei esses arquétipos no livro. O livro do Thomas, ele foi um livro muito pensado. Eu levei 9 meses para escrever ele. Então eu fui bem didático, né? Tipo da construção de cada personalidade, o protagonista, antagonista, se tem um herói ou não, o mago, o elixir, as fronteiras delimitantes, tudo que está ali no livro, nos arcos, eu coloquei na jornada do Thomas. É um bom livro. O Campbell, ele meio que é lido até hoje para quem vai estudar roteiro, né? Roteiro de cinema, quem é escritor. Exatamente. Para seguir, porque todas essas narrativas que a gente conhece hoje, até nos filmes da Disney, a Disney é mestre em pegar arquétipos. Fórmula, ela usa uma fórmula, né? Ele usa os exemplos aí. Ela vai reatualizando os arquétipos. Uma outra curiosidade. Você poderia falar um pouco dessa jornada de autoconhecimento que o Thomas ele passa nesse período que ele fica fora do Brasil? Você poderia citar alguns como é que acontece essa jornada dele? Sem dar spoiler, acontece o seguinte, ele vai embora
numa depressão braba, né? Então, passa-se 1 ano e meio lá fora, ele só recluso estudando. Até que um fato determinante coloca alguém no caminho dele. Esse alguém vai ajudá-lo, né? Ele salva a vida de uma pessoa e essa pessoa vai ajudá-lo. Mas existe um porquê dessa ajuda, dessa pessoa querer ajudar o Thomas, que vai ser explicado só mais para frente. Essa pessoa, ela coloca à disposição do Thomas exatamente todas as ferramentas para ele se erguer. E ele vai se erguer. E ele quer se erguer, mas ele quer se erguer esquecendo o passado. Sim. Não enfrentando o passado. Quer dizer, ele não está confrontando os traumas dele, ele está empurrando para debaixo do tapete. E um evento vai forçá-lo a voltar. Então, essa volta dele, ela é forçosa. E aí ele volta. Então, ele volta por quê? Né? Para quê? Aí é todo esse enigma que vai sendo contado no decorrer do livro. Né? O leitor só vai descobrir mais para frente. Né? Certo. E aí vai vendo nos flashbacks como foi que se deu a recuperação dele. De depressivo, né? Autodestrutivo, para esse Thomas que é mais maduro, que ele volta com 27 anos, né? Mais fechado, irônico, né? O que aconteceu com ele para ele ficar assim? Se é que ele é essa pessoa que ele se apresenta agora. Né? Porque tudo também é um enigma, né? Nós somos quem nós dizemos ser, nós somos quem nós aparentamos. Foram perguntas que eu me coloquei quando eu tive amnésia. Eu diria que o Dumas, que é um grande ator, o autor que inspirou o seu livro, ele também trabalha muito essa questão das fantasias. Porque exatamente. O Edmund Dantas, ele tem que vestir uma fantasia para poder adentrar de novo na sociedade e conseguir realizar a sua vingança. Então, ele não é aquela fantasia, mas ele precisa para transitar no mundo. E a gente trabalha isso muito na questão da identidade. Você está corretíssimo. Gente, eu gostaria primeiro de avisar aqueles que estão nos acompanhando aqui na live. Muito obrigado pela atenção de vocês até agora. Perdão pelas falhas que aconteceram na questão, mas foi mais uma questão de sincronia da conexão. Então, agora a gente vai dar continuidade à live tranquilamente. Lembrando que quando estiver chegando nos 20 minutos finais da live, eu vou abrir um espaço para aqueles que estão nos acompanhando para fazerem perguntas para o Tom a respeito dos seus 2 romances. Então, vamos acompanhar primeiro o conteúdo até agora e fiquem tranquilos, porque a hora de vocês fazerem perguntas também vai chegar. Tá bom? Tom, agora vamos aproveitar esse momento para falarmos do livro Identidade. E é engraçado porque esse livro tem uma forte correlação com algo que aconteceu na sua vivência, né? Na sua vivência, né? Que foi no ano de 2019. Você pode falar um pouco dessa correlação que teve na sua vida pessoal com o livro? Em 2019, eu trabalhava como professor, né? Até 2019. E em setembro eu tive um apagão total. 40 minutos eu dormia e quando acordei não lembrava de nada. Zerado. Uhum. Era noite e fui para o hospital no dia seguinte, passei o dia todo no hospital fazendo uma bateria de exames, ressonância, tomografia, raio-x, exame de sangue, e não detectaram nada. Quer dizer, não foi uma pancada, não foi um AVC, nada que explicasse. Então, a dedução foi estresse. Professor, quem é professor sabe que é uma vida estressante, e às vezes a gente traz um trabalho para dentro de casa. E eu sempre tentei separar a minha vida pessoal da vida profissional, criando um arquétipo. Havia o professor e havia eu, né? Exato. Quando o trabalho começou a invadir a minha casa, eu comecei a desaparecer e isso foi causando um estresse. Até que meu corpo começou a dar sinais. Então, primeiro dores de coluna, depois pressão alta, aumento do açúcar no sangue, já eram os sinais de que alguma coisa não estava indo bem. Antes que eu tivesse um infarto, um derrame, a minha mente simplesmente desligou o disjuntor. Então, deu uma zerada. E aí, nas primeiras 24 horas que eu estava no hospital, eu fui recuperando a memória até os meus 20 anos de idade. Até o ano de 89. Foi o ano que eu conheci a minha esposa. Uhum. Dali em diante eu não lembrava mais. Então eu era uma pessoa com 50 anos de idade, mas com as memórias até os 20 anos de idade. Né? Até eu brinco com a minha esposa assim, eu viajei no tempo, né? Porque eu dormi em 89 e acordei em 2019.
E aí eu tive que reaprender um monte de coisa. Mas os primeiros 6 meses foram muito angustiantes, porque eu troquei um estresse por outro. Quando você perde a memória, você ganha aquela ansiedade por querer recuperá-la e ganha a depressão por não conseguir recuperá-la. Então, os primeiros 6 meses foram horríveis. Tanto foram horríveis que eu não lembro desses primeiros 6 meses também. A minha amnésia ela foi retrógrada e anterógrada. Ou seja, ela apagou para trás e para frente. Eu continuei num processo amnésico. Então, pessoas me visitavam e tempos depois eu não lembrava que elas tinham me visitado. Nem lembrava delas. Em 2020, ela foi estabilizando e eu deixei de correr atrás de quem eu fui. E aí, com a psicóloga, ela me deu a sugestão, e a minha esposa também, de eu começar a escrever. Mas era para começar a escrever um diário. Eu não sou bom em escrever diário, né? Bom dia, almocei, boa tarde, boa noite, fui dormir. Não. Não. Aí a minha esposa mostrou um monte de redações e falou assim: Vlad, começa a escrever um conto, você é bom nisso. E eu falei meu nome, né? De novo. Aí eu, comecei a escrever. E eu comecei a escrever por identidade. Eu comecei a escrever exatamente, eu botei no personagem todo o problema que eu passei. Mas naquele momento, a história não estava fluindo, porque estava muito recente a ferida. Então ficar tocando na ferida, escrever aquilo, era muito ruim. Então eu preferi ir para o livro do Thomas. Então eu fiz todo um estudo, me preparei, reli livros aqui em casa, né? Principalmente a Agatha Christie, que eu sou fã dela, né? Conan Doyle, vi séries. O bom da amnésia é que você pode reler de novo aquilo que você já tinha lido antes, né? Ver filmes que você já tinha visto. Você pode ver tudo de novo, como se fosse novo, né? E não sabia disso, né? E aí eu escrevi o livro do Thomas. Nesse período, eu fui me recuperando e fui me reencontrando. E como na amnésia me foi apagada a minha vida profissional, eu era professor de matemática, eu não sabia nada de matemática, bolhufas, e eu nem me imaginava como professor, eu me encontrei na escrita. Mas eu nunca tive a pretensão de assim, publicar um livro. Eu estava escrevendo como terapia. Sim. Quando eu acabei o livro do Thomas, é que minha esposa falou assim: vamos publicar? E aí eu criei o pseudônimo, que foi assim: não quero que ninguém saiba que sou eu. Não adiantou muito, porque as amigas da minha esposa souberam, compraram o livro, fizeram Então, uma tarde de autógrafo. o pseudônimo tem uma relação também com sua paixão por literatura. Ele tem uma ligação, porque muitos autores que eu conheço, eles dizem que os pseudônimos deles já vêm de uma inspiração, né, de outros Mas autores. no Você meu diria, caso não foi, não. Eu tive que criar um nome. Aí o que acontece? Eu batizei com o nome dos meus cachorros. olha Que um se só, coisa chamava nova. Tom e o outro Cooper. Aí eu botei o nome dos cachorros de homenagem. Aí eu falei assim: não, o sonoro fica bonito, né? Se alguém chegar na banca, ih, só Tom Cooper, deve ser estrangeiro, né? Aí vão comprar, né? Aí eu me autopubliquei no Clube de Autores, né? Tá vendido na Amazon também. Aí teve aquele processo de escolher a capa, diagramação, né? E as capas, né? Essa aqui do volume 1, elas dialogam com a fase da história, né? Então aqui é o cara na depressão, né? Dando as Sim, costas pro passado dele. Já o volume 2, né? Vai ter um final. Ele fica com alguém, mas com quem que ele fica, né? Ele perdoa a Joana, é outra pessoa, é outro casal. sim, Então sim, as capas dialogam. O do volume, ele está também disponível em e-book, né? Aí a capa é outra capa, totalmente diferente. sim. Quando eu terminei o do Thomas, aí eu resolvi pegar a identidade. Porque eu já estava em outra vibe. Já era 2021, eu já estava fazendo quase 2 anos da minha amnésia, e aí eu consegui levar a história adiante e fechar ela. Aí é uma história fechada, aí eu concorri com ela no 6º prêmio Kindle, me inscrevi, né? Aí eu escrevi esse livro em 3 meses, foi rápido, ele que já estava, né, rascunhado, né? Aí me inscrevi e deixei lá no Amazon Kindle, né? Aí em fevereiro, quando saiu o resultado e tudo mais, que eu estava liberado, não ganhei, né? Aí quando eu estava liberado, aí eu publiquei no Clube de Autores, Hum. de novo. Aí tanto físico quanto digital. Aí é essa capa, né, que é um vulto e um vulto mais claro que é espelhado, né? Porque como o personagem perdeu a memória no acidente,
Ele está tentando. Aí eu peguei toda a minha experiência pessoal e aí foi fácil passar Sim. pro Alan. Né? E como surgiu a ideia de contar a história desse médico que foi bem sucedido, né? Aos olhos da sociedade, ele é um vencedor. E acontece, né? Eu não vou entrar também em muitos detalhes, né? Porque eu também já li os primeiros capítulos. Mas acontece um suposto atentado / acidente que leva acidente. Exatamente. a perder a memória. E como foi que surgiu para você essa ideia de eu vou contar a história de um médico bem-sucedido e que perde a memória e aos poucos ele vai descobrindo coisas sobre quem ele era que não condiz com quem ele acredita ser no presente. Como foi isso? Exatamente. A história é exatamente esse choque, né? Porque quando você perde a sua identidade, né? Uhum. Tanto que a frase que eu coloquei aqui em cima é uma frase que eu repetia sempre para mim, né? Se somos as somas das nossas experiências, então quem somos se todas as lembranças de uma vida desaparecem da noite para o dia? Então eu começo pelo o acidente dele, né? Então ele acorda sem memória no hospital e vão contar para ele quem ele era. Só que ele não acredita naquilo. Ele não conhece as pessoas que estão em volta dele. Isso aconteceu comigo. Né? Quando você não conhece as pessoas e você tem versões distintas sobre quem você era, você fica se perguntando, quem está com a razão, A, B ou C? Né? Então você fica naquela dúvida, né? E em quem eu confio, A, B ou C? A coisa que o romance é isso, que ele fica dividido entre a opinião da filha e entre a opinião da esposa, porque a filha diz uma coisa, a esposa diz outra, ele, qual dessas pessoas eu sou? O melhor amigo diz outra, né? Ele vai tendo assim, que ele tem um grande amigo, o Freitas. A esposa, no caso, é a segunda esposa dele, né? Que é uma diferença muito grande de idade, né? Eu acho que de 20 e poucos anos, né? Ela tem 20 e poucos. Ela tem quase a idade da filha dele, né? Em torno de 23, 24 anos. E a filha dele o via de uma forma, a esposa o via de outra forma, pelo menos nos relatos delas. Porque eu procurei, né, no Identidade, me desvincular bastante do livro do Thomas. O livro do Thomas está muito vivo em mim ainda. Então, eu quis mudar. Primeiro, pela forma da narrativa. A narrativa do Thomas é em primeira pessoa, é o Thomas contando. Mesmo as cenas que ele não aparece, ele diz que, não, depois eu fiquei sabendo que aconteceu assim. Então, ele justifica o contar determinadas cenas. No Identidade, eu procurei brincar com a narrativa. Então, eu coloco a narrativa em primeira pessoa e em terceira pessoa. Então, o livro tem capítulos e interlúdios. Os capítulos são narrados em primeira pessoa. É o Alan contando. Então, do ponto de vista do Alan, é só confusão. Ele não sabe se acredita ou não nas pessoas, no que estão dizendo, e não sabe, além de ele não saber a identidade dele, ele também está buscando saber a identidade daqueles que estão falando com ele. Porque nem sempre aquelas pessoas são o que elas mostram ser, né? Às vezes elas usam de fantasias, de arquétipos, de máscaras. Quantos mentirosos não estão em torno da gente e a gente não sabe, né? Quantas pessoas dão um tapinha no nosso ombro e estão torcendo pela nossa queda, né? Ih, ele caiu, bem feito. O Alan vai descobrindo isso. Tem filmes que trabalham muito isso e o Nolan, né? Eu até falei isso com o Santo Serafim, que o Nolan ele faz isso excelente no Amnésia, né? Que o personagem E a história é contada de trás para frente, né? De trás para frente. É show de bola. Aquela narrativa é fantástica. Eu percebi que no seu livro você coloca o capítulo e depois você coloca um interlúdio, né? Que no caso são eventos que vão se conectando com cada um dos capítulos, não é isso? Isso. Os interlúdios estão em terceira pessoa, então é um narrador contando, e geralmente é algo associado a Lorena, a filha dele. Que a filha dele acredita piamente que o pai ele dispensou o motorista, dirigiu o próprio carro numa noite, que estava chovendo, e deram 5 tiros no vidro traseiro do carona, né, no banco de trás do carro. Ele perdeu o controle, bateu num poste, um homem veio para salvar ele, estava chovendo, tem um fio de alta tensão, cai no chão, dá um choque nos dois. Quem foi salvar ele entrou em coma, que é o Felipe, que também está na história, e o Alan perde a memória, acorda no hospital sem memória. A filha acredita piamente que tentaram matar o pai. O inspetor, o delegado, ele diz que não, foi uma tentativa de roubo, um assalto. Ele não acredita naquela versão. E ela faz um blog. Ela bota uma oferta lá, né, de uma recompensa, quem tiver alguma informação. E demora-se muito tempo. Aí ela dobra a oferta.
O inspetor manda ela tirar aquilo dali que está atrapalhando a investigação, ela dobra a oferta. É quando ela tem uma resposta. E aí ela convence um amigo, uma amiga e o noivo a irem com ela atrás desse cara aqui. E pessoas começam a morrer. Conforme a Lorena vai investigando, pessoas vão morrendo. Então, quer dizer, isso vai reforçando a teoria. Para a Lorena, está reforçando a teoria dela. Olha só, está tendo uma queima de arquivo. Mas será que essas pessoas que estão morrendo realmente porque está ligado ao caso ou não? Porque elas têm umas vidas meio duvidosas, estão à margem da sociedade. Então poderia ser um monte de fatores. E o Alan não quer saber disso. O Alan está indo por outra vertente. Mas a história vai conduzir ele de volta à investigação da filha. E aí as duas narrativas se juntam. A narrativa se passa no Rio de Janeiro, né? Então, como é para você fazer também esse resgate? Você também vai muito para as localizações da cidade do Rio, quando você está escrevendo os capítulos? Como é para você fazer esse paralelo? Eu, na verdade, eu evito muito esse negócio de tentar representar o Rio. Eu coloquei no Alto da Boa Vista a casa dele, mas só. Não especifico muitos detalhes, não, porque eles são mais dentro em locais fechados. É o hospital, é a casa do Alan, ou é um parque, uma praça, os diálogos acontecem. O do Thomas, não. Eu criei uma cidade fictícia, Engenheiro Lopes. E a cidade vizinha, Engenheiro Campos, para trabalhar mais fácil. Eu prefiro criar cidades fictícias do que trabalhar com a cidade real. Né? A cidade real demanda muito. Quando eu levei o Thomas para a Europa, nossa, eu tive que fazer uma pesquisa de Londres que eu comprei até um mapa de Londres. Sabe? Se me jogarem em Londres, eu sei andar hoje. Né? Da França, também Paris. E eu vou colocando contextos históricos. Né? Eu quis colocar os monumentos que ele visita e os contextos históricos de cada monumento para dar um corpo à história, né? Para ficar ilustrativa. E brinco muito com citações, né? Com as citações que nós acreditamos ser verdade e que não são verdadeiras. Então, por exemplo, a frase que é associada ao Sherlock Holmes, né? Elementar, meu caro Watson, é uma frase falsa. Ela nunca foi dita por Sherlock Holmes, no Conan Doyle. Ela apareceu num filme. Foi colocado por um roteirista, quer dizer, você vê como a gente tem uma associação de Maquiavel, né, que os fins justificam os meios, foi uma frase deturpada de um livro dele, né, O Príncipe, né. Aí eu comprei o livro para dar uma lida e falei assim, é verdade, essa frase não está no livro, né, o que está no livro é outra frase que você pode dizer que é essa, e assim por diante. Então eu vou fazendo essas citações do Thomas. No de identidade, eu procurei evitar isso. Eu situei no Rio de Janeiro, porque eu achei assim, não vou criar outra cidade fictícia. Ele é um cara abastado, um bom empresário, né, dono de um hospital, vai morar no Alto da Boa Vista, beleza. O hospital também é lá, mas não estive lá para ver locação nem nada. Criei apenas. E transcorro a história normalmente a partir dali. Porque eu quero mais o identidade, trabalhar mais com os perfis psicológicos de cada personagem. Né? Porque não é só a identidade do Alan que nós estamos trabalhando ou acompanhando, é a identidade de cada uma das pessoas que cerca o Alan. Né? Quem diz o que e as ações das pessoas, que vão mostrar quem elas são de fato, e a história vai seguindo. E em determinado momento o Alan vai tendo. Ele passa pelas 5 fases do luto, né? Como eu passei, né? A negação, a ira, a barganha, a depressão e a aceitação. É quando ele aceita que ele não vai mais recuperar a memória, ele começa a recuperar alguns flashes de memória. E isso vai impulsionando ele para frente, mas vai levar num twist lá na frente que vai mexer um pouco com, eu brinco, com o sobrenatural. Né? Porque foi uma coisa que me disseram também na minha amnésia, me perguntaram da minha amnésia, e eu joguei isso no livro, né? Porque alguém chega pro Alan e pergunta assim, será que não tem uma questão religiosa em cima disso aí não? Não fizeram algo para você? E eu vou brincar em cima disso com a história, entendeu? Mas tem que ler para entender. Mas você acredita em fatos que sejam muito mais ligados a uma questão espiritual? Ou hoje você tem algum tipo de filosofia de vida após os eventos da amnésia? Eu acredito em Deus, né? Eu tenho a minha formação, mas eu não sou religioso. Eu pendo para o catolicismo, mas eu não sou católico, aquele católico mesmo.
Eu sou aberto às religiões, estudo todas elas, eu li a Bíblia várias vezes, estudei o processo histórico do surgimento da Bíblia, quer dizer, não sou aquele cara que acredita em tudo que me dizem, né, eu corro atrás, tenho minha fé. Então eu não sou ateu, mas também não tenho uma religião fixa. Mas eu pendo mais para a ciência. Eu procuro mais explicações lógicas do que sem explicação. Sim. É por isso que é engraçado, porque você está escrevendo tecnicamente sobre um fato que aconteceu com a sua vida através do personagem. Aí eu queria saber se para você foi muito doloroso também fazer esse resgate, porque descobrir a sua identidade seria algo mais voltado para as lembranças do passado ou para o seu eu no aqui e agora? O que você considera mais relevante? Quando eu comecei a escrever, a identidade doía muito, porque foi início de 2020. Tanto que eu parei. Quando eu voltei para ele, que foi em 2021, eu já estava me encontrando mais. Eu já tinha desistido de procurar as lembranças. Porque as lembranças elas foram voltando, né? Então eu fui até os 20 anos e durante o tratamento eu fui lembrando aos poucos. E eu fiz hipnoterapia. Na hipnoterapia foi interessante que foi desbloqueando muito as memórias. Mas o que acontece? As memórias que eu fui desbloqueando, elas vieram para mim como cenas de um filme. Elas vieram apenas como um contexto de informação, sem emoção. Então, é como assim, como se tivesse me contado ou eu tivesse visto a história de quem eu era antes. E aí havia um pouco de dissociação, né? Assim, tipo, eu não sou mais aquela pessoa. E até hoje, eu sei que muitas pessoas que conversam comigo, elas estão conversando comigo olhando para quem eu fui, não para quem eu sou. Entendeu? E isso é meio desconfortável às vezes. Né? Mas eu deixo para lá, eu falo assim, não, eu entendo isso, né? As pessoas vão ter que aprender de novo. Eu fiquei licenciado do trabalho por 2 anos porque eu não lembrava da minha profissão. Quando eu lembrei a profissão, beleza, ganhei alta, voltei a trabalhar. O primeiro dia foi como se fosse o meu primeiro dia mesmo, porque as lembranças que eu tinha, de novo, eram sem emoção, né? É apenas informação. Mas será que na hora de que você pisa ali no tablado, você vai estar encarando uma turma, como é que vai ser? Quem vai ser essa nova pessoa que vai ensinar eles? E foi fluindo na boa, né? As pessoas até comentam, né? Você está com uma didática diferente de antes. Antes você era mais assim, agora você está assado. Aí porque eu não sou a mesma pessoa de antes. Entendeu? Houve uma mudança. Então, isso ajudou muito. Você sente que o livro ele lhe ajudou de uma forma a encontrar esse seu novo eu? Todos os dois? Não, todos os 3, que eu estou escrevendo no terceiro. Sim. Todos eles não são só terapêuticos para mim, né? Mas eles também são auxiliadores na construção do meu novo eu. Eu discuto no livro questões que eu não posso discutir aqui, né? Com as pessoas em volta. Então eu jogo para os personagens. E eu tenho na minha mente pontos específicos por onde a história vai passar. Mas eu deixo os personagens fazerem as ligações. Então, às vezes, eu me surpreendo com determinadas falas. E eu vou trabalhando isso, e isso vai me ajudando muito. Entendeu? Vai me ajudando a entender até as pessoas e a lidar com elas. Né? Coisa que eu acho que antes eu não conseguia. Por isso do meu estresse. Eu queria muito as coisas muito certas. Eu não conseguia conviver com o errado. Hoje, eu já aceito. Aprender a não querer controlar tudo, né? De uma certa forma. Exatamente. Eu sou capricorniano, então capricorniano já é complicado porque ele quer tudo certinho, ele é teimoso, ele quer as coisas, ele não consegue conviver com o erro, e eu tive que reaprender isso, a aceitação, até do limite do outro. Né? Você não consegue, como professor, por exemplo, você não consegue ensinar quem não quer aprender. Então isso para mim era muito complicado, porque eu estava ali, estava ensinando para os caras e eu via que eles não queriam nada, era muito desgastante. Minha esposa falava que eu vinha para casa arrasado. Eu corrigia a prova e era 0 em cima de 0, e provas eram com consulta. Eu ficava assim, nossa, eu devo ser um péssimo professor, né? Então eu estava trazendo para mim um problema que não era meu, na verdade, era uma postura porque as pessoas falam muito assim, né? A escola de hoje não é mais como antigamente. Não é.
Porque a sociedade de hoje não é como a sociedade de antigamente, né? Eu não posso querer encontrar a sociedade hoje, eu com 53 anos, de quando eu tinha 15 anos, 18 anos, quando eu fui aluno. A sociedade mudou, então a escola tem que mudar também. E eu acho que eu fui muito rígido nessa mudança. Eu não mudei. Eu precisei da amnésia para me... Eu diria, Tom, que o papel da escola devia incentivar os jovens a descobrir sua capacitação profissional, seu Exatamente. verdadeiro dom, sua verdadeira vocação. E não esse acúmulo de informações que vai fazer com que a pessoa fique muito mais perdida para saber quem ela realmente é. Então, eu sou muito mais a favor de, se você conseguir com que seus alunos descubram a sua verdadeira vocação, ótimo. Porque aí ele já vai saber o que vai querer fazer quando terminar a escola. A maioria, infelizmente, ainda não sabe porque sai, né, e vai tentar outras carreiras. Então, eu sou contra esse sistema de ensino muito pragmático também, ortodoxo. A educação não mudou, né? A educação é a mesma, né? E você pega o seguinte: professores da minha idade são muito mais rígidos do que os professores mais jovens. Eles tiveram formações diferentes. Então, nós temos que nos adaptar à nova sociedade. Os mais jovens já estão inseridos. Sim. Então, e a gente tem que se adaptar com a tecnologia. A pandemia, nesse ponto, forçou os professores a correrem atrás da tecnologia, né? Porque nós passamos a ter as aulas online, né? À distância, beleza. Nós tivemos que aprender. Eu tenho maior dificuldade com computador, com chamada de vídeo. Então, eu fico imaginando outros colegas. A escola mudou em parte, né? A sociedade mudou em parte. Mas a escola tem que se adaptar mais ainda, né? Ela tem que parar com aquela coisa de ser só o quadro e o aluno. Então, matemática, por exemplo. Uma aula de matemática, né? Eu até brinquei quando a minha esposa falou assim: você é professor de matemática. Eu falei: não, impossível, matemática é um porre, né? E é chato, por quê? Você botar para o aluno só fórmulas, ou só aqueles problemas, e ele sentado ali 2 tempos, 6 aulas por semana, tá? Para que ele serve aquilo? Então, um laboratório de matemática funciona muito mais, entendeu? Ele aprender na prática para que serve a matemática. Que matemática é uma linguagem, uma ferramenta que vai ser usada na física, na química. Você usa na cozinha, com proporção, para fazer comida e tudo mais. Ele vai se interessar. As aulas têm que ser mais dinâmicas. Nós temos que sair das 4 paredes que nós estamos. Entendeu? Tem que usar o celular, sim. Por que não fazer pesquisa? Né? O celular não serve só para você ficar no Zap, não, ou no Instagram, postando foto. Você pode fazer pesquisa. A geração de hoje tem um acesso à informação muito maior que a minha geração tinha. Eu lembro que eu falei que pesquisa, eu ia para a biblioteca. E eu copiava a mão de livros. Hoje você vai ali no Google e você encontra. Mas eu acho que essa facilidade levou também a um distanciamento da apropriação. Então ficou muito fácil. Mas é engraçado, a escola que eu trabalho, os jovens gostam de ler. Porque existe a sala de leitura e ela vive lotada. Eles pegam os livros para ler. Então, quer dizer assim que eles não gostam de ler, não, eles gostam. Pô, então vamos fazer o seguinte, vamos, em cima do que eles gostam, conduzi-los e descobrir as capacidades e aptidões de cada um deles. Entendeu? Eu estou dando aula de xadrez. Então, isso tem ajudado muito na concentração nas aulas de matemática. Então, o aluno começou a ficar assim, caramba, eu não tinha percebido isso, viu como você melhorou? Aí, e a gente vai trabalhando em cima deles, entendeu? Mas todo mundo tem para isso. Vamos voltar a essa questão da literatura. Você já falou que o Alexandre Dumas ele foi um escritor que contribuiu muito para o seu trabalho. Você pode citar outros autores que também fazem parte da sua formação como escritor? Olha só, eu comecei a minha vida como leitor. Sim. Começou lá na Editora Ática, né? Então eu tenho guardado até hoje meu primeiro livro da Editora Ática, Os Caravéis do Diabo, que eu li no ensino fundamental, né? Lúcia Machado de Almeida. Né? E aí tinha aqueles para gostar de ler com os autores brasileiros, né? Carlos Drummond de Andrade, né? E eu lia muito. Tinha Ed Ouro, que tinha uma coleção, era uma coleção de bolso, né? Tinha a série A Inspetora, e eu acompanhava muito aquilo. Quando eu fui para o ensino médio, eu comecei a ter contato com outros autores e mais com os estrangeiros. Eu tinha um tio e uma tia
que me apresentaram os clássicos. Então, eu li Júlio Verne, direto, né? Eu li o Sherlock Holmes, eu li Don Quixote, eu li o Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros, eu li a versão do Dumas, do Robin Hood, li Robinson Crusoe. São livros que hoje em dia as pessoas não leem, né? Você pouco não encontram, né? E eu falo com os jovens, a gente brincando assim, oh, você parece às vezes o Robinson Crusoe na ilha procurando sexta-feira, e eles ficam assim, quem? Eu falei, caramba, né? Aí eu fico assim, tá bom. Aí eu vou explicar para eles e falo assim, é uma literatura muito interessante. A minha formação foi em cima disso. Depois eu fui ampliando os meus gostos. E em 84 eu conheci a Agatha Christie por um filme da Globo, né? Que foi A Morte no Nilo, que foi aquele filme de 78 que a Globo levou em 84 com o Peter Ustinov, né? Que é A Morte no Nilo. E no dia seguinte, a editora Globo, se não me engano, foi a editora Globo, ela lançou o livro nas bancas. E aí eu comprei meu. Mistério e Coisa. Eu acho que é da Globo, sim. Não tenho certeza. Não, Abril Cultural. Abril Cultural. E aí foi uma coleção que ela lançou da Agatha Christie. Aí, eu vou ir no meu pai. Falei assim, eu quero, né? Era quinzenal, cada 15 dias saía um livro dela. Eu fui comprando e aí eu fui gostando do gênero policial. E aí eu fui me interessar pela biografia dela. E quando eu li a biografia dela, eu descobri que ela começava todo o livro pelo fim. Sim. Ela primeiro escrevia a solução do crime, para depois ela criar a história. A história era uma desculpa, na verdade, para uma solução do crime. Então era como se fosse uma fórmula. E aquilo eu achava interessante. E eu comparava a Agatha Christie com Conan Doyle. Porque eu não gostava muito do Sherlock Holmes. Eu achava que, às vezes, ele tirava da manga as soluções do crime. E eu ficava assim, não, eu acho que o da Agatha Christie, ela brinca com você. Você chega a ter raiva. Pô, tava na minha cara e eu não vi isso, né? Então ela tem livros clássicos, são fantásticos, que você fica assim, caramba, né? E ela estudou em casa, né? Ela, no início do século XX, né? Ela escreveu o primeiro livro dela, acho que em 1920, e acho que levou 6 anos para ser publicado, não tenho certeza. Ou 3 anos. E depois ela foi escrevendo um livro atrás do outro. Chegava a escrever 2 por ano. Entendeu? Então eu achei fantástico isso. A minha formação foi em cima disso. Então, eu vou abrir agora o espaço para aqueles que estão nos acompanhando fazerem perguntas a respeito da sua obra. Tá bom? Então, pessoal, Tá joia? os que estão nos acompanhando, sintam-se à vontade para escreverem perguntas para o autor e eu vou lê-las aqui na live para que sejam respondidas, tá bom? Podem perguntar sobre os 2 romances. Enquanto isso, a gente vai conversando, tá bom, Tom? Outra coisa, você costuma, digamos, ter algum tipo de ritual quando você começa a escrever? Você segue algum tipo de roteiro, alguma prática específica? Eu crio o núcleo da história, eu tenho um caderno de ideias, né? Então, nesse caderno eu vou escrevendo as ideias, porque quando, por exemplo, eu comecei a escrever o Identidade, eu tive a ideia do Thomas trabalhar algumas coisas. Aí eu fui e anotei. Aí eu parei Identidade e fui escrever o do Thomas. Aí eu comecei a ter ideia para um terceiro livro, que é o que eu estou escrevendo agora. Aí fui e anotei. E aí eu vou escrevendo as ideias, ou determinados diálogos, e aí eu vou inserindo de acordo com a época que vai chegando. E aí eu vou cortando, check, já foi feito. E eu sento e escrevo sem rascunho. Depois é que eu vou dando a polida nele. Eu faço a releitura, aí eu vou reorganizando. Não, esse capítulo não ficou bom, esse diálogo dá uma melhorada, eu vou inserir isso aqui no personagem e vou trabalhando dessa forma. E sempre assim, quando eu estou escrevendo já estou coletando informações para o próximo. Porque a ideia é o que não me falta. Então, eu não tenho um horário para escrever. É que assim, bateu à vontade, sentei e vou escrever até cansar, ou até esgotar aquela minha ideia. Geralmente eu tento fechar um capítulo por dia. Né? Assim, tipo, eu vejo por cenas, né? Então, se eu não fecho um capítulo, eu fecho um período daquele dia. Que aconteceu, determinados fatos aconteceram. E aí eu faço dessa forma. E aí eu vou para o outro dia e tudo. Mas já aconteceu de eu ter dia que eu não escrevo, não crio nada, eu só releio. E aí eu vou fazendo só uma releitura e reescrevendo. E já aconteceu de ter dia que eu varei à noite. Minha esposa acordou no dia seguinte, assim, você acordou cedo hoje? Eu falei, não, nem dormi. Entendeu? Porque eu estava escrevendo um capítulo que me prendia e eu não conseguia parar de escrever. É quase uma compulsão. É quase uma compulsão.
O nosso amigo Santo Serafim, né? Que graças a ele eu Ah, conheci seu Inácio, um trabalho. abraço. Olha aqui, ele separou uma pergunta. Se você leu Carmila. Não, ainda não. Me desculpa, ainda não li. Mas o que acontece? O terror não era muito meu gênero. Eu confesso que eu já cheguei a ler algumas coisas de terror, mas eu não li. Quando eu fiz a live com o Serafim, eu fiquei curioso. E aí ele falou em Carmila, porque eu tinha comprado um box com 3 filmes, com 3 livros clássicos do terror, que é o Drácula, o Frankenstein e o Médico e o Monstro. E aí ele me sugeriu Carmila. Aí eu falei assim, pô, tá aqui. Eu tô com uma lista de livros para ler, porque quando eu tô escrevendo, eu não consigo ler. Uhum. E quando eu leio, eu só consigo ler um livro de cada vez. Né? Tem gente que consegue ler 2, 3 livros e fica assim, caramba, como vocês não confundem a história? Eu leio um e a gente tem que voltar ao capítulo para ter certeza daquilo que eu tô lendo e tudo mais. E escrevendo não dá para escrever e ler. Então eu vou anotando nada assim, eu tenho que ler isso, tenho que ler isso, tenho que ler isso. Né? Então ele está na minha lista para ler. Eu me considero um leitor muito paciente, porque eu já fiz esse experimento de ler 3 livros, 2 livros simultaneamente, e eu fico perdido de mim. Então eu digo, não, hoje a minha rotina é uma coisa de cada vez. Termine É, isso para depois ir para a próxima. Senão, não tem como. Até para eu escrever resenha, para eu fazer análise crítica, até quando eu vou fazer resenha, assim, de alguns livros de autores independentes, ou quando eu vou fazer uma análise de alguns filmes para assistir, eu preciso ir me dedicar a fazer aquilo. Porque essa exatamente. história de fazer várias coisas ao mesmo tempo não funciona comigo. Não funciona mesmo. Não, nem comigo. Eu Estava queria até lhe conversando com uma perguntar, moça outro dia na na questão, internet. Oi, pode falar. queria perguntar na questão cinematográfica, se alguns filmes eles contribuem também para sua inspiração quando você está construindo novas histórias. É, é, na verdade, os filmes, né, as séries, elas são mais pro meu gosto pessoal mesmo. Eu gosto de ver essa narrativa, porque o que acontece? O livro é você e a visão do autor. Quando Uhum. você pega o filme, na verdade, se o filme foi adaptação de um livro, é você e o autor já passou por um roteirista, que passou por um diretor para chegar até você. Então são várias visões até chegar a você. E nem sempre a adaptação ela é fiel. Eu tenho É, esse problema de ver filme e livro e ficar assim, uhum. não sei, eu me forço a. Não, são 2 universos diferentes. Esquece o É, livro, analisa o filme. Não, esquece o filme e analisa o livro. Mas quando é, são filmes que não tem nada a ver com o livro, eu gosto muito, eu acompanho muito série. E eu acompanhava as séries antigamente, né? Um capítulo por semana, né? E assistia 2, 3 séries ao mesmo tempo. Hoje eu não consigo mais. Hoje eu maratono com a minha esposa. Então, sim. lançou a série e tal. Eu espero estar todos os capítulos lá no canal de streaming. E aí eu pego com ela e a gente vê e a gente analisa. E só aquela série, não pode ter outra, não. Vou pegar 2 da Tilt. Tanto que tem alguns filmes que eu ainda considero fiel. Por exemplo, eu gosto muito do Poderoso Chefão, tanto o livro quanto o filme. Pô, Embora dá o licença. o Ó, final do filme seja um pouco diferente. O Poderoso final. Chefão Mariposo, pô, tá na minha lista. E tem outros que, assim, eu li o Jurassic Park também e eu vi que o Spielberg ele deixou um pouco mais voltado para o público infanto-juvenil, que é normal, porque é o estilo É, dele como diretor. Enquanto que o livro ele é um pouco mais pesado e tem uma linguagem muito é. mais científica e ficaria um pouco pedante, né, até para adaptar para o cinema. Os 2 livros dele, né? O Mundo Perdido também, o segundo. Eu tenho o box dele aqui do Jurassic Park, né? Eu sou aquele cara compulsivo para ler, né? Eu tenho o box e você vê claramente que é diferente do filme. Mas eu tenho uma coisa engraçada. Às vezes eu acho que o filme salva o livro. Então, por Ah, exemplo, quando eu li acontece. Tolkien, quando eu li O Senhor dos Anéis, eu confesso que doeu ler É, O Senhor dos Anéis. Eu me forcei a ler O Senhor dos Anéis. Quando eu vi o filme, aí, pô, nossa, aí é a série, e eu vi a versão estendida, né? Eu não queria a versão curta, não. Peguei a versão estendida, que saiu em box e tudo mais, salvou. E aí você dá até vontade de você voltar no livro. Eu comprei agora aquela coleção que tá levando na Netflix, que é do The Witcher, né? sim. Do polonês, né? Essa história é do início do século XX, né? Em 1940 e pouco que ele escreveu, se eu não me engano, o polonês. E aí eu comprei os livros dele totalmente diferente da série. A série tem uma pegada, os livros têm outra.
Então eu falei assim, pô, peraí, então eu já não consigo. Aí quando eu só tô vendo a série, não consigo ler os livros. Porque senão eu Ah, vou misturar. Porque chega uma hora que desvirtua. É como foi o Game of Thrones. Game of Thrones, quem estava lendo o livro e foi ver a série, chegou um momento que tá vendo duas coisas distintas, aí vai misturar. Eu, para não misturar, eu me dedico a um, depois a outro. Eu vi toda a série, depois vou todo para os livros. isso aconteceu comigo, até eu falei isso com o Santo Serafim do The Walking Dead, porque eu li o quadrinho do Robert Kirkman e eu achei muito mais impactante do que a série em si. Aí eu terminei me dedicando a ler o quadrinho e esqueci a série. Eu disse, não, o Eu quadrinho. nunca, eu nunca li, eu nunca li, eu nem a série eu vi, eu passo assim, não, sabe, zumbi, porque assim, ainda não me comprou, não me ganhou, né? Eu fico assim, tá, depois eu vejo, aí eu vou botando pra lista por depois eu vejo, Tem alguns né? roteiristas de quadrinhos que você gosta? Existem algumas obras de quadrinhos assim que são Pô, não, importantes? adoro, Frank Miller e John Byrne, eu adoro. Eu li os quadrinhos, leio até hoje, aqui atrás tem uma coleção enorme de quadrinhos, né? Não são a qualidade de hoje é muito diferente da qualidade da década de 70 e 80, quando surgiram, né? Então eu gosto muito do Frank Miller, do John Byrne. Eles são assim, o meu Chris Claremont pegou os X-Men, foi maravilhoso. Ele tem aquele Deus ama e o homem mata, que é ainda uma das melhores histórias dos X-Men, que eu acho. Exatamente. É engraçado porque eu tenho a minha tríade, né, de roteiristas favoritos, que eu pego o Neil Gaiman, o Alan Moore e o Frank Miller. Para mim é a Santíssima Trindade, que foi quando eu comecei a consumir quadrinhos, né? Quando eu peguei Ah, a Piada Mortal do Alan Moore, eu fiquei, sabe, pô, show de bola. Aquilo, eu vi aquilo ali, sabe, eu preciso ler mais histórias em quadrinhos, porque normalmente existe aquele preconceito muito é, grande, né? Das pessoas, não, quadrinho é um estilo muito mais voltado para as crianças, mas eu diria que tem obras de quadrinhos que elas beiram a um patamar de literatura de alto nível que chega a se sobrepor a muitos livros que eu li. Então eu tenho sabe, essa o, visão. o quadrinho, eu fui pesquisar muito sobre a origem do quadrinho, né? E eu estava acompanhando na live que você fez com o Inácio, que vocês estavam falando daquela cena do Batman, que ele marcava os vilões, Sim, né? sim. Aí eu fiz um comentário que aquilo ali, ele foi tirado, eu falei assim, ó, ali ele copiou do Lee Falk, do Fantasma. Lá na década de 30, né, o Aham, espírito que anda, né, o Fantasma, ele marcava os vilões com o anel, que é a sim. marca da caveira. Né? Então eu fui vendo que os quadrinhos, quando eles surgiram numa pegada, era pesada, era o terror, era o western, era esse livro de ação. Quando veio a Sedução dos Inocentes, foi um livro, né? Aí E um psiquiatra, ou foi um psicanalista, se eu não me engano, que ele escreveu. ele Bem que ele famoso. deu uma condenada no que era o quadrinho, aí os quadrinhos tiveram que se infantilizar. E Uhum. eu acho que ficou muito isso reforçado para as pessoas, tipo assim, não, quadrinho é coisa de criança, quadrinho é coisa de criança. Não, Sim. toda criança começa pelo quadrinho, mas o quadrinho também é um enredo, também é uma narrativa, também é uma história, e ela pode ser adulta. Né? Ela não precisa Sim. ser ela só infantilizada. Ah, tá, não, é de herói. Tá, é de herói. E daí é uma narrativa. Compra a história, vê. Você não vê 007 e você não acredita naquilo ali que ele faz? Caramba, então tá, pode existir o Homem-Aranha. Tá boa. Entendeu? Abre sua mente. É Então, porque Oi? a sociedade vai mudando com o tempo, né? Por exemplo, a gente É. vive numa época de direitos humanos, então certas práticas do século XX, né? Hoje, quando a gente vai conversar com jovens, né, que nasceram no início do século XXI, elas até dizem, vocês faziam isso, sabe? É É, uma coisa que chega a comigo ser, aconteceu isso. sabe, vocês realmente faziam isso na época de vocês. Então, a gente está numa época muito mais dessa questão da proteção, né, da igualdade social, É. de buscar. Então, eu entendo porque que as mídias, elas também elas têm que se enquadrar com o avanço, né, com o progresso e com as mudanças da sociedade. E é uma coisa importante, né? Eu não desmereço isso. Por isso que eu costumo dizer que, para mim, né, o Batman, que não mata, é mais coerente com o trauma dele com armas de fogo. Na minha visão, Com certeza. eu enxergo uma coerência nisso, né? Mas eu também não É, critico os que gostam do Batman sangue nos olhos. Eu também não critico. É é, cada mas um.
Mas quando ele foi criado, ele não era assim, né? Quando ele foi criado, não era assim. Isso que é interessante. Se você pegar as primeiras histórias dele, ele matava, né? Ele tinha... Tem histórias que ele chegou a usar arma de fogo. Então, com o tempo, eles foram mudando. Houve mudanças que a gente... são boas, outras... Você pode até torcer os olhos, não sei o quê. Mas E quando eu você acho vai, assim, tudo é válido. quando você vai estudar a origem do personagem, você vê que eles também já se inspiraram em outros, como o Zorro. O Zorro também tem o código da vingança. É, O Sombra também é a mesma coisa. Eu diria que o Zorro e o Sombra foi algo que o Bob Kane e o Bill Finger, eles consumiram muito, né? E contribuíram muito. Até o Drácula, eles falam que o Drácula serviu como inspiração para fazer o Batman. Então tem umas coisas que eu acho A muito bacanas. Caverna, Sombrio. Não, o Zorro é o filme que ele estava assistindo quando os pais são mortos, né? Foi Exato. até uma homenagem que o Bob Kane notou, né? É o filme do Zorro. Né? Que era a ideia do herói, porque quando esses personagens surgiram, eles já surgiram já para mudar um pouco a ideia do herói, né? Porque o herói é aquele virtuoso, né? E tudo mais, e aí eles vão surgindo meio como vigilantes ou anti-herói. Então a gente aprendeu, a gente cresceu vendo um outro lado que onde o anti-herói até consegue ser o herói, né? Mas ele não está necessariamente fazendo algo altruísta, pelos meios dele, da forma dele, uso de violência. Que nossa sociedade é violenta, né? Seria hipocrisia dizer assim, tem violência no quadrinho. Rapaz, abre o jornal, dá uma olhada. Pô, A referência no Batman vs Superman aparece a tela do Zorro, né? No cinema, né? Isso é uma referência é, que vem. Outra coisa, é engraçado, porque quando a gente vai falando sobre esses assuntos, você termina vendo o quanto as artes, em geral, elas contribuíram muito também para o escritor que você é hoje. Então, tudo isso que você foi consumindo meio que foi moldando o seu estilo de escrita, não é? Tem essa é. correlação. Agora, o engraçado é a questão, você falou da amnésia que você teve. Você conseguiu fazer também um resgate, assim, digamos, de algumas lembranças da É, época que você leitor? é, não. Eu tenho que ler de novo. Teve que ler de Eu novo. tenho assim, eu tenho a lembrança de ter lido, mas eu não tenho a história muito bem, tanto que estou relendo a Agatha Christie. Então tem algumas histórias que eu falei assim, não, eu lembro que eu já li esse livro, mas eu não lembro do que se trata. Então quando eu estou lendo, eu falo assim, é uma história nova. Alguns ficaram marcados muito o final, então eu sei o final que me impactou. Então isso ficou registrado. Né? Então, quando eu fui recuperando, beleza. Né? Mas eu tenho que ler a história de novo, mesmo sabendo qual é o final, para saber do que se trata ou como ela desenvolveu a história. Né? Eu me interesso muito por isso. Como o escritor desenvolve a história. Né? Como ele, a narrativa que ele faz, a opção que ele escolhe, né? Quais os personagens, eles são críveis ou não. Então eu me preocupo muito com isso, né? Não escrever, de passar um personagem incrível, e não um cara de duas dimensões, né? De papel, não, ele é um feito coadjuvante. Não existe gente assim. Não existe. Pô, no mundo que tem 8 bilhões de pessoas, isso não vai existir? Eu diria que também tem a questão da memória afetiva, né? Você também passar por como você falou, você está relendo o livro, mas você já tem uma certa memória afetiva, que não é necessariamente ligado com a questão da lógica em si. Tanto que Santo Serafim está perguntando aqui se você já se emocionou enquanto escrevia. Já passou por esse processo. A gente até falou isso. Rapaz, Quando tá. já. Eu já me surpreendi com capítulos eu escrevendo. Quando eu terminei, eu ficava assim, nossa, eu escrevi isso, e eu achava o diálogo fantástico, e aí eu voltava, eu parava de escrever, voltava para reler, e eu ficava assim, emocionado mesmo. Tem falas que me trouxeram lágrimas aos olhos. Eu botei muito no Thomas coisas pelas quais eu passei em juventude, né? Então eu coloquei isso no Thomas. No Alan eu coloquei a dor da amnésia. Então, assim, tem algum personagem que é você? Não, nenhum personagem sou eu. Todos têm um pouquinho de mim, né? E o final do Alan diferente do meu final, né? Eu ainda estou em processo, né? Então, hoje eu recuperei, digamos, até 2012. Até 2012 eu tenho lembranças mais vívidas do que de 2012 a 2020, né? Que são os 6 meses posteriores à minha amnésia em 2019. Essas são muito fragmentadas, muito enevoadas. Essas eu não sei, nem na hipnose eu consegui recuperar.
É, Sim. Tom, eu vou. Como a nossa live teve alguns contratempos, né, que a gente estava fazendo a ah, conexão, você se importa em ficar só mais uns 10 minutinhos para ver se. não, não. Eu vou à noite. Eu Eu sei, gosto, eu gosto de conversar, eu vou à noite. eu Pessoal, também boa estou noite. Se vocês ansioso. querem dormir, Mas a vamos gente lá. continua. Mas eu também tenho uma. Eu não quero entrar em muito na zona de spoilers sobre os seus livros, até para incentivar as pessoas a quererem Eu entendo, eu entendo. consumir. Então, você poderia falar alguns detalhes sobre a identidade, especialmente um pouco mais da parte do primeiro para o segundo ato, que não entregue muito o final da obra? Posso. Vamos dizer assim, durante o tormento do Alan, né, que o Alan Uhum. está buscando saber quem ele vai encontrando pequenas pistas de coisas que ele pode ter feito e ele condena isso hoje. Então, por exemplo, quando ele acorda e ele vê que a esposa dele, a segunda esposa, né, tem quase a idade da filha dele, ele diz assim, não é possível. Eu não sou casado com essa jovem. Então ele vai condenando certas coisas. E ele vai descobrindo coisas que ele não vai gostando. Não é que ele vai ouvindo, ele vai descobrindo. Porque ouvir, ele ouviu muita coisa. Mas quando ele vai descobrindo, ele não vai gostando muito. E ele vai tendo que decidir, eu vou em frente ou não. Até que um detetive aparece na história que foi contratado por ele, um detetive particular, para investigar uma pessoa. E ele fica surpreso com isso. Que ele fala assim, mas por que que eu pedi isso? E ele vai fazendo essa investigação por conta própria. Né? E ele não vai gostando muito do que ele vai descobrindo. E isso vai levando a ele a ter que tomar decisões. Né? Eu não sou mais aquela pessoa. Então quem eu sou? Né? E chega um momento que ele não sabe nem quem ele é. E é aí que é o grande. Esse eu não posso falar, que é o grande twist da história, né? O grande plot é quando ele chega a uma dúvida que é uma bifurcação. Que ele fala assim, não, peraí, tem alguma coisa muito errada, né? Porque eu tô tendo lembranças que, e aí, pontinho, pontinho, e a história vai transcorrendo, né? E aí, quando as pessoas vão ouvindo, né, começam a achar que não, ele é louco, tem alguma coisa errada. E a filha Sim. dele vai investigando, né, o suposto atentado. E as pistas vão se encontrando em algum momento. Né? Quando você estava escrevendo o Identidade, surgiram alguns outros romances, como, por exemplo, você falou muito da Agatha Christie, né, e também das obras do Conan Doyle. E, de uma certa forma, o que a gente vai acompanhando nos primeiros capítulos é um exercício de investigação por parte do próprio protagonista. É. Então, algumas outras obras foram surgindo na sua mente enquanto você estava escrevendo a Identidade? Vieram algumas lembranças de outros livros? Não, mas eu tinha lido há pouco tempo Dan Brown, e eu amei os livros de Dan Brown, né? E ele tem uma formulinha também nos livros dele, mas eu li só os livros com o personagem do Robert Langdon, né? Ah, Que é Anjos e Demônios, O Código da Vinci, O Símbolo Perdido, Inferno, e ficou para ler o Origem, que eu não li. Então, o Dan Brown também é uma linha de investigação, né? A fórmula é a básica, né? É sempre o protagonista, uma mulher e o vilão, né? E uma conspiração que, né, que dá o pano de fundo. Então, quando eu escrevia, eu queria aquela pegada da investigação onde o leitor vai descobrindo junto com a pessoa que está investigando as coisas. Então, eu vou jogando, mas será que toda informação, toda pista que a pessoa vai encontrando, ela é real, ela é válida, as conclusões que ele vai tirando? Porque quem acompanhar a identidade, a pessoa vai viajar na, na, na perdição do Alan. Porque o Alan, ele vai a toda hora mudando a opinião que ele tem sobre ele mesmo. sim. Então, o leitor vai acompanhando essa jornada angustiante dele. Ah, eu era assim. Não, peraí, eu não era assim, eu era assim. Não, peraí, eu não sou assim. Então, essa coisa é muito angustiante. Até o momento que ele vai dando baixo, ele vai tomando o controle da vida dele. Né? E aí as pessoas não gostam. Né? Porque é mais fácil quem está em torno dele quer controlar o amnésico, né? E a questão de a gente trabalhar cada um dos arquétipos no romance, por exemplo, você acha que é muito mais desafiador fazer o antagonista do que o protagonista? Como é para você trabalhar
essas Por incrível divergências. que pareça, difícil não é. Para mim, o difícil é escrever um personagem bonzinho. Sim. Um personagem bonzinho é difícil para mim. Um personagem mau, nossa, é prazeroso escrever um personagem mau. Eu até brinco por assim, eu tenho um pouco de vilão nas veias, né? Sim. Eu amo Darth Vader. Nossa, É. Hannibal Lecter, nossa, quem não gosta daquele personagem? Né? Então tem certos personagens que são cativantes. O Coringa de Heath Ledger dá um show de talento. Né? E você vê que o herói, ou o protagonista, fica até sublimado um pouco, né? Diante dos vilões, né? Os vilões estão ali para definir o herói. Isso que é interessante, né? Eu já Espelhar. me falaram que o antagonista seria a sombra do herói. É, Ou, no caso, é aquilo que o herói poderia vir a ser, né? Então, eu gosto de exatamente. fazer, né? Por exemplo, o Luke poderia ser o Darth Vader, né? O Batman poderia ser o Coringa, né? E uma coisa que eu Exatamente. é exatamente essa questão, voltando desse resgate que a gente viu dos símbolos, né? Que é algo que foi trabalhado pelo Joseph Campbell e também pelo psicanalista Carl Jung, né? São coisas que... É. Você já teve contato também com as obras do Jung? Ele Não, também não, fala... não, não. Eu comprei o livro dele, mas ainda não tive a chance de ler. Porque os dois livros são baseados na obra do Carl Jung, mas eu não tive a chance de ler ainda. Né? É muito didático, né, e tudo, aí eu fico assim, não sei se eu vou entender bem, né, aquela linguagem, então eu estou deixando para o momento mais. Agora, esperar um momento é que é complicado, né, porque eu acabo de escrever um livro, dou uma pausa de um mês, já quero escrever um outro já, porque escrever vicia, né, e é interessante você mudar os universos. Você disse que já está começando um novo romance. Eu já escrevi um terço do terceiro livro. Você já pode dar algumas pistas do que vai se tratar? Posso, posso. Então vamos lá. O livro trata do seguinte, né? Nos dois primeiros, o protagonista ele pode ser visto como o mocinho da história. Mas eu não quis em nenhum momento colocar ele como o herói da história, né? Porque herói, você acha que ele não tem defeitos e o protagonista é um ser humano que ele vai ter os seus defeitos. Então o Thomas tem ações que as pessoas vão torcer o nariz e o Alan, na descoberta de quem ele foi, ou até quem a pessoa que ele é agora, também vai ter atitudes que algumas pessoas podem concordar. Esse meu novo livro, eu quis partir do princípio seguinte: a protagonista é a vilã da história. E é uma história que beira assim um sobrenatural. Mas até que ponto aquele sobrenatural é verdadeiro ou não? Então é a história de uma jovem que ela tem obsessão por um amigo, se acha apaixonada por ele, só que ele está tendo romance com outro. E na família dela conta a história de que uma antepassada dela usava de magia negra, estudou feitiçaria lá 500 anos atrás, e ela fez uma promessa de que ela voltaria se uma descendente dela passasse pelo que ela passou. Ela também amou um homem, que é o chefe da guarda, ela era uma princesa, aí foi forçada a casar com um conde. Ela aprendeu magia negra porque ela era apaixonada pelo protetor dela, que era o chefe da guarda. Ele vai para uma guerra, desaparece na guerra, dado como morto. Ela é forçada a casar e anos depois ela descobre que ele está vivo. Só que ele está morando com uma outra mulher, com outro nome, e ela está tentando resgatar ele, e quando ela tenta matar a outra mulher, ela acaba matando ele também. Daí ela falha essa magia e essa promessa de que ela voltaria, e quando ela voltasse, ela traria o amado de volta também. Bom, essa história é passada por gerações até chegar na Maísa, que é a minha personagem básica desse novo livro, que se chama A Condessa. Né? Então, quando a Maísa ela vê isso acontecendo com ela, e ela lembra da história, ela passa a ver a Condessa. A Condessa aparece para ela, primeiro no sonho, depois em vozes e depois pessoalmente. E começa a ensinar ela coisas que a família dela já é praticante de magia, né? Usando ervas, poções e tudo mais. E ela passa a querer... Ela começa a se confundir com a identidade da Condessa. E ela começa a perseguir esse casal. Então,
a pergunta é, né, em nenhum momento eu afirmo que essa história ela é real. Ela é contada na família dela. Como ela tem uma tia que é esquizofrênica, a pergunta é, a Maísa, ela sofre de esquizofrenia e ela projetou uma história contada para ela nessa pessoa que ela acha que está vendo, ou essa pessoa realmente existe, entendeu? Está ajudando ela. Então, ao longo da história, você não sabe, né, se é real ou se não é real. E a minha esposa brinca assim, o que eu não matei no primeiro, a quantidade de pessoas que eu não matei no primeiro livro não tem morte, tem uma e é por causas naturais. No segundo tem mais morte, mas no terceiro eu vou matando gente à beça. Porque ela vai usando, Tá né, pegando para a atingir fórmula o... do George Martin, né? Eu me empolguei, né? Aí eu falei assim, não, se pegar o livro que ele é assim, com o livro, vai pingar umas gotinhas, né? Aí eu vou trabalhando muito em cima dessa fase da dubiedade, né? É real ou não é real? Só que quando eu comecei a escrever a Condessa, quando eu tive amnésia, eu encontrei uma pessoa que estudou comigo, né, no ensino médio, que me deu umas histórias que eu tinha escrito. Ela guardou 30 anos essas histórias. E uma delas me chamou a atenção e eu falei assim, eu vou acrescentar essa história também. Então, o livro, na verdade, ele tem 3 partes, né? É um livro só, mas em 3 partes. Então, a primeira parte toda centrada na Condessa. A segunda parte, a Condessa desaparece, né, com a Maísa, e aí vem uma outra história. E aí a terceira parte é a junção das duas. A outra história também é batendo em cima de um sobrenatural, entre aspas, né? Que é a história de uma neta que estava na casa da avó e a casa pega fogo. E elas são salvas por um rapaz. Só que a avó jura que esse rapaz é um rapaz que ela conheceu há 40 anos atrás. Sim. E ele não mudou nada. E ele desapareceu há 40 anos atrás. Então, ele está de volta com outro nome. Então, a pergunta é, peraí, ele é descendente? Ele é neto daquele cara? Ele é aquele cara? Então, de repente, eu mudo totalmente a história, né? Até que minha esposa falou assim, quem está lendo fica assim, ué, mas a gente quer saber lá de trás da Condessa. Calma, porque a Condessa vai aparecer dessa parte também. Né? Porque esse casal que ela vai perseguir está em outro lugar. Eu levei eles para Goiás, para uma fazenda. E criei uma cidade fictícia, porque senão eu não sei trabalhar. E aí a história acontece na cidade e aí elas vão correr paralelas às tramas, se encontrarem. Você faz muita pesquisa histórica, porque pelo que você falou desse novo romance, ele tem aqueles elementos de uma ficção histórica, né? Você vai se situar em determinada época, em determinado local. Como é isso? O que acontece? Eu tenho muito receio de escrever besteira. Então, eu faço uma pesquisa e quando eu vejo que o assunto eu não domino totalmente, eu faço um passando. Então, na história da Condessa, é uma história que aconteceu, como ela é contada, né, de geração para geração, essa história já foi desvirtuada várias vezes. Então, quando ela chegou agora, a história é contada assim, num lugar que a gente não sabe onde foi, há 500 anos atrás, havia um reino que a gente não sabe o nome, porque já foi apagado pela história. Então eu vou jogando assim os elementos, pego os elementos da época, mas eu não situo em nenhum local, né? Dou um nome fictício à cidade, né? O reino, né, que existia. E aí, claro que historiadores for ver, não existe, esse reino não existe, para embasar a dúvida se aquilo é real ou não, né? Se ela está vendo uma pessoa ou se ela tem algum problema. E eu trabalho em cima disso, porque eu tenho medo de escrever besteira. Eu falo assim, não, eu prefiro desenvolver o personagem do que o fato histórico. Eu acho que o fato histórico, quem consegue fazer isso, eu já li livros fantásticos, o cara desenvolveu o fato histórico de forma brilhante. Assim, não é minha praia, eu sei até onde ir. Assim, eu tenho mais facilidade de desenvolver personalidades, né, os personagens e fazer certos diálogos do que encaixar certos fatos históricos. Tanto que quando eu escrevi o do Thomas, como de 2000 o passado dele, que vai de 2006 a 2018, né, que é antes dele chegar à cidade, teve muitas chuvas com deslizamento no Rio de Janeiro e eu descrevo algumas daquelas coisas, mas por respeito às pessoas que perderam as vidas, eu não entro em muitos detalhes, né? Teve o fogo do Louvre, né? O incêndio que destruiu o Louvre, eu narro um pouco aquilo, eles vendo, né, a reportagem.
mas não entro em muito detalhe, porque eu situo apenas um ponto da história, né? Ah, não, está acontecendo isso, tá? Para citar, ó, como se fosse real, mas não entro em muitos detalhes, não. Eu prefiro mais, assim, quando eu fiz a pesquisa, dos pontos turísticos. Que aí, por exemplo, eu vou descrevendo a história por trás de cada ponto turístico, vou descrevendo o ponto turístico. Eu fiz a visita pelo Google em cada um dos locais que eu fui, que tinha aquela visão de 360 graus, o hotel que eles ficam. Aí eu fiz toda essa pesquisa, aí eu coloco ali. Fora isso, eu evito certos temas, porque por falta de domínio mesmo. Assim, não, no que eu sou bom? Tá, eu acho que eu sou bom no diálogo. Aí eu pergunto, a minha esposa é a minha grande crítica, né? É a minha revisora, capista. Então ela lê, ela fala assim, não, você é bom aqui tá muito bom. Não, aqui tem que dar uma melhorada. Dá uma olhada aqui de novo e tudo. Eu, por exemplo, escrever romance, para mim, o romance amoroso é muito difícil. Né? Assim, muito. Acho meio enjoativo. Escrever cena de vilão é fantástico para mim. E eu faço com o pé nas costas. Até de preto. O importante é você saber qual é a sua praia, né? Aquilo que você domina. Porque para não escrever besteira. Eu falo assim, não. Você pode escrever uma história que prenda o leitor sem você querer ser aquele. Não, eu vou escrever tudo. Desde bula de remédio até manual de instrução, termos técnicos. Não, meu livro é apenas é uma história, é um conto, para diversão mesmo, passar o tempo. Entendeu? E ao mesmo tempo um exercício para você ver as pessoas. Bom, nós já estamos chegando nos momentos finais aqui do nosso bate-papo. Eu queria aproveitar esse momento para que você fizesse seus agradecimentos. Então, a conversa está muito boa, mas é que limite de tempo, tem toda essa questão, né? Mas eu gostaria de convidar você, quando o seu próximo livro for lançado, para a gente fazer mais mais uma live. Com certeza. Então, com certeza. Faça seus agradecimentos. Vamos na ordem, né? O Tom, quando surgiu, a minha primeira live foi com Denise Fidalgo, né? Na conta Florir de Si. Mas ela estava fazendo uma live com a pessoa, né? Não com o Tom. Era uma história da minha superação. Aquilo me deu um apoio muito grande, uma força muito grande, que eu tive na minha família, né? Mas ver gente de fora apoiando foi fantástico. Em seguida, eu fiz a live com o Zé Inácio, né? Aí já foi o Tom. Né? E conhecer o José Inácio foi fantástico, né? Porque eu vi uma outra visão dele, eu fui pesquisar ele no Wattpad, fui ver os livros que ele escreve muito. Eu fiquei assim, cara, como é que ele consegue escrever tanto assim, né? Já escreveu um monte de obras ele, já fez de tudo, né? Ele vai do terror ao hot e tudo mais. Eu fiquei assim, caramba, eu não consigo. Né? Eu fico num gênero só ali, mais do gênero policial, de suspense, mistério. Em seguida, há pouco tempo, foi a Monique Machado. Ela tem um podcast que é Do Livro Não Me Livro. Eu sugiro as pessoas acompanharem. Ela me entrevistou e também foi um papo delicioso, ela é uma pessoa fantástica. E aí você, né, entrou em contato comigo, né, eu estava assistindo a live sua com o Serafim, aí o Serafim comentou a meu respeito, falei assim, caramba, falaram de mim lá. E aí você me convidou, falei, claro que eu vou fazer e tudo. Aí você também é pernambucano, né? Sim. Aí eu falei assim, poxa, que vontade de estar em Pernambuco agora. Chamava o Rafael e o Inácio, sentavam assim num barzinho, os três, ficavam conversando horas, porque o tema que vocês conversam, eu adoro. O tempo ia passar e a gente não ia nem perceber, né? Nem perceber, quando a conversa é boa, e vocês têm os mesmos gostos que eu. Filme, livro, quadrinho, série. Então eu falei assim, caramba, é um universo. Então eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão dando, porque para quem está começando, né, primeiro para eu me aceitar como escritor foi complicado, né, assim, tipo, eu me via mais como contador de histórias. Então, não, conta história, né. Aí minha esposa falou assim, não, Vlad, você é escritor, você escreve, você está escrevendo, e tá bom, né, porque a minha primeira crítica é com ela. Porque como ela é muito rigorosa na escolha do que ela vai ler, ela não lê qualquer coisa, ela não vê qualquer filme, ela não é chato. Eu sabia que se eu estivesse escrevendo alguma coisa que não agradasse ela ia torcer logo o nariz e falar assim, não, Vlad, não tá bom.
E ver ela gostando, ver as reações dela, né? Pô, aquilo me impulsionou. Então eu digo assim, eu escrevo para ela, escrevo para mim, escrevo para ela e estou publicando, estou mostrando para os outros, né? Sim. Nunca Onde podemos imaginei. encontrar livros? Oi? Onde os leitores podem encontrar seus livros? Os meus livros foram publicados no Clube de Autores, né? Então você vai lá em Clube de Autores, bota Tom W. Cooper e aparece todos os meus livros, tanto a versão física quanto a digital. O Clube de Autores lança automaticamente na Amazon. Então, na Amazon também estão os meus livros. Mas eu acho que eles estão mais como e-book. Aparece mais a propaganda do e-book do que o físico. Também tem a opção do físico, né? E acho que está no Submarino, não tenho certeza também. Aí então, o Clube de Autores ou na Amazon. Na minha página, né, escritor Tom W. Cooper, né, no Instagram, tem um link, né, o Linktree, que direciona exatamente para o Clube de Autores. Então, quem quiser entra lá, clica e vai direto para lá. Pronto. Aí, Muito obrigado pela sua participação. Essa live foi eu que excelente. agradeço. Lembrando, para as pessoas que não puderam acompanhar a entrevista na íntegra, vai ficar aqui gravado no meu feed aqui do Instagram, então vocês vão poder assistir desde o início. Aqueles que tiverem curiosidade de conhecerem meu canal no YouTube, também é um projeto recente meu. Recente, eu digo, comecei lá em fevereiro até julho, né? Então, Eu não conheço o canal. já faz uns 5 meses, assim, desde que eu comecei. Então, Né? eu faço um convite para vocês que queiram ver as minhas resenhas, as minhas análises. Amanhã temos mais uma live, eu vou falar com a escritora Vitória Deu uma Raquel. pausa. Ela vai falar sobre o seu livro a Dona Michele. Então, eu conto com a presença de vocês também na live amanhã, no mesmo horário. Gente, um forte abraço a todos. Tom, mais uma vez, obrigado. Eu que E agradeço. Forte abraço a todos. Hein? conto com vocês em Boa breve. noite. Boa noite e até mais. Boa Tchau, noite. tchau. Até mais. Tchau. Um abraço. Abraço.